Já viu qual é o tema da palavra da noite de hoje? Não consigo. Parece-me que nós vamos caminhar na direção oposta, na contramão, na maioria dos sermões que em um dia como esse tem sido pregado por esse mundo de meu Deus afora. Eu não sei se você já observou, mas há uma ênfase triunfalista, vitoriosa. Eu não sei onde foi que alguém leu, porque eu ainda não encontrei, a afirmação de que eu nasci para vencer. Você nasceu para vencer. Eu fui criado para a honra e para a glória de quem, irmãos? De Deus. E Deus é honrado e glorificado nas minhas vitórias e nas minhas derrotas. Na saúde e na enfermidade, na morte e na vida. Por isso, eu resolvi fazer o seguinte. Eu escrevi 10 frases e que começam assim: não consigo. Eu vou ler as 10 frases e eu vou lhe fazer um desafio. À medida que você ouvir a sentença, verifica se ela se identifica com você, se você se identifica com aquilo que está sendo dito. Não consigo controlar a minha língua. Às vezes falo sem pensar, às vezes machuco, me arrependo de ter dito. Eu não sei muito bem a hora de falar e a hora de ficar calado. Não consigo perdoar. É algo para mim muito difícil. E aqui, quando eu falo que eu não consigo perdoar, não é perdoar de uma forma universal. É específico, é pontual. Eu não consigo perdoar quem me traiu. Eu não consigo perdoar quem mentiu para mim. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que marcou a minha vida profundamente, de uma forma negativa. Não consigo me acalmar. E quando alguém olha para mim e diz assim: fique calmo, acalme-se. Aí é que eu fico mais irritado. Eu ando, sabe, com os nervos à flor da pele. Alguém já disse que essa dificuldade da gente ser calmo é porque a gente tem um sistema nervoso. E quem batizou assim, provavelmente, estimula, quem sabe, esta ou aquela reação. Não consigo falar o que sinto. Sou travado. Eu não consigo abrir meu coração, falar das minhas emoções. Sofro. Não consigo compartilhar um motivo de oração. Não consigo abrir minha alma para o meu marido, para a minha esposa, para os meus pais, meus filhos. Não consigo. Não consigo dizer não. Tenho uma enorme dificuldade. Acabo abraçando o mundo e tantas coisas. Eu sou como que uma esponja. Não posso ver uma dificuldade e alguém pergunta: alguém pode fazer? E lá estou eu, novamente dizendo sim, sim, sim. Não consigo dizer não. Não consigo terminar o que comecei. Eu tenho vontades, eu tenho desejos. Eu saio de um domingo na igreja, pastor, com votos, sabe, compromissos. Mas eu não consigo concluir aquilo que inicio. Mas eu também não consigo tomar uma decisão. Pense numa pessoa indecisa. Tenho tanto medo de decidir, de abrir mão de uma possibilidade em função de uma alternativa específica. Também eu tenho uma enorme dificuldade. Eu não consigo parar de fazer aquilo que eu sei que é errado. Mas eu criei uma espécie de dependência em relação àquele comportamento, e aquilo parece me controlar. Eu não consigo parar de fazê-lo. Eu não consigo me envolver com a igreja. Já tentei algumas vezes, mas eu comecei e percebi algumas coisas que não me parecem razoáveis dentro de uma igreja, e aquilo me desestimulou. Aí de vez em quando aquele fogo vem no meu coração, aquele desejo, mas eu não consigo me envolver com os ministérios da igreja. E finalmente, número 10, viu? Eu não consigo submeter a minha sexualidade, os meus desejos, diante da vontade de Deus. Eu não consigo. Eu vivo em função desses impulsos, desses desejos. Eu não consigo. Pode parecer que não, mas eu fiz 10 afirmações aqui. Eu não sei com quantas você se identificou, mas se menos de 5,
3. Que Deus lhe abençoe e lhe sustente, viu? Mais de 5. Ora essa semana em nome de Jesus. Mais de 7, procure um dos pastores da igreja o mais rápido possível. Peça ajuda, peça socorro. Mas agora sim me permitam ler o texto sagrado. 1 Samuel capítulo 17, versos 38 a 40. A Bíblia diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E então vejam o que ele disse. Davi, viu? O grande herói do povo de Deus. Na tradução da Nova Versão Internacional, assim está escrito: não consigo, vou repetir, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Não se assuste com o que vou lhe dizer, mas Golias, apesar de ser um gigante, não é o seu maior problema. Na maioria das vezes o que eu percebo é que não é Golias, mas na verdade como eu vou enfrentar essa situação. Eu vou substituir o nome Golias pela enfermidade. O seu maior problema não é a sua enfermidade. Não é a sua enfermidade. O seu maior problema é lidar com isso. É manter a sua esperança apesar disso. Apesar dessa situação, apesar dessa dificuldade. O seu maior problema, o meu maior problema, muitas vezes não é aquilo que eu imagino, mas é como eu vou aprender, ou como eu vou lidar com isso. Que alternativa eu vou tomar? Como eu vou enfrentar essa situação? E aqui eu olho para o texto sagrado, e quando eu li, e fiz questão de grifar, não foi? Não consigo. Eu não sei se você percebeu, mas este foi o único momento em que Davi admitiu que não conseguiria. É a única vez. Em nenhum outro momento do texto ele é tomado pelo pavor, pelo temor, pelo receio, absolutamente. A única vez que Davi diz não consigo é quando Saul lhe empresta a armadura e ele percebe que ele não consegue sequer se mover com aquilo. E o curioso é que quando Saul decide emprestar a sua armadura, antes, no versículo de número 33, ele olha para Davi e diz assim: você não tem condições, você não pode, você não vai conseguir lutar contra esse filisteu. E aí vem o raciocínio comum. O raciocínio de Saul é o meu raciocínio, o seu raciocínio. Ele diz: olha, você é apenas um rapaz. Só não esqueceu do latino-americano, não foi, gente? Mas você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. O que conta nessas horas de batalha, no raciocínio de Saul, é a experiência militar. É o fato de você já ter enfrentado outras situações. O fato de você ter sido treinado. E sinceramente, se nós estivéssemos ao lado de Saul, teríamos dito a mesma coisa. Porque esse é o raciocínio comum. Você olha aquela dificuldade, olha aquele problema e diz: eu não consigo, não tem condições de eu enfrentar isso. Como eu posso passar por tudo isso? Não, eu não vou conseguir. O curioso é que quando Davi responde o rei Saul, ele diz assim: teu servo é capaz. Não me diga que eu não tenho condições não, porque o teu servo, eu sou capaz sim. E eu não sei se você já percebeu, mas é aqui que muitas batalhas são decididas. Quando alguém tenta diminuir o seu ânimo, quando alguém tenta sepultar os seus sonhos, quando alguém tenta jogar baldes e baldes d'água, de areia, enterrando os seus poços, e você reage. E precisa aprender, eu preciso aprender a responder como Davi: o seu servo é capaz.
E aí ele começa a falar de sua história, daquilo que ele viveu lá atrás. Ele diz: olha, o teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. O que eu vivi até aqui me permite dizer que, se hoje eu estou enfrentando este problema, eu já enfrentei ursos lá atrás, eu já enfrentei leões lá atrás. Eu tenho certeza que essa não é a primeira crise conjugal que você está atravessando. É possível que você já tenha enfrentado outras, e até você mesmo chegou a pensar em quebrar a aliança do seu casamento. É possível também que você já tenha tido alguma outra situação de crise financeira, que precisou inclusive do socorro de pessoas próximas. É possível que você já tenha enfrentado outras enfermidades, outros momentos muito complicados, e é nesta hora que eu preciso olhar para a minha história e dizer: olha, o Deus que esteve comigo lá atrás, quando eu tive diante de mim um urso, quando eu enfrentei um leão, é o mesmo que vai me permitir vencer este filisteu incircunciso. E aqui deixe-me lhe dizer, há uma espécie de movimento no texto. Se você olhar para o versículo de número 37, Saul finalmente parece recuar, e ele muda o discurso. Ele diz assim: vá e que o Senhor esteja com você. Não me parece uma palavra de fé. Não me parece. Ele não disse: vai, eu tenho certeza que você será vitorioso. Saul não diz: olha, eu tenho certeza que esse filisteu incircunciso que você mencionou há de ser derrotado. Parece mesmo que ele está apelando para a misericórdia de Deus: olha, vai que o Senhor esteja com você. Eu vou ficar aqui esperando o resultado. Logo depois que ele diz isso, ele diz que o Senhor esteja com você, mas aí a Bíblia diz que Saul vestiu Davi cada peça de sua armadura. Porque normalmente é mais ou menos assim, sabe? Vá, que o Senhor esteja com você. Mas espera aí, antes de você sair, deixa eu lhe arrumar aqui. Deixa eu lhe proteger, porque você, para ir para esta guerra, você precisa no mínimo de uma armadura. Gente, eu não sei, mas há pessoas aqui que se lembram que havia um negócio chamado alfaiate. Não era, gente? Costureira. A gente não ia para uma grande loja para pegar as roupas prontas. O que é que a gente ia primeiro? Tirar as medidas. É verdade. Ternos eram feitos, e o curioso era que cada terno, cada roupa era feita sob medida. Exatamente sob medida. Hoje em dia é um grande, eu vou usar uma expressão assim, um grande luxo, né? Poder ser vestido assim, sob medida. Sob medida. Agora, se eu voltar no tempo e imaginar como foi feita a armadura de Saul, o que você acha? Ele chegou num grande magazine e escolheu esse PMG, GG, Extra G e Haja G. Então, ele não fez isso. Aquela armadura foi feita para Saul. As medidas eram as medidas do corpo de Saul. E aí, se você se recordar, Saul não era uma criatura de estatura normal. Ele era muito alto. A Bíblia diz que do pescoço para cima ele passava da altura de todos. Uma coisa é certa: qualquer um que visse a armadura de Saul ia olhar e disse: não cabe em mim não. É grande demais para mim. E Saul sabia disso. Mas mesmo assim, sabe, ele parece afirmar e duvidar. Ele acha que é melhor uma armadura desajeitada do que ir sem armadura alguma. É melhor confiar naquela armadura pesada de alguém que nunca experimentou vestir algo assim. E sabem, irmãos, eu ainda me lembro do dia que eu usei um paletó com gravata pela primeira vez. E alguns de vocês também devem se lembrar. Há uma coisa assim da síndrome do Robocop, já perceberam? Em que veste uma gravata pela primeira vez, porque o pescoço não gira, gira o tronco. A pessoa não consegue mover a cabeça, o pescoço parece que não se move. Olha que eu só estou falando de um paletó e de uma gravata, de uma camisa abotoada. Agora imagina aquele jovem
Eu fico impressionado porque quem tem o raciocínio de Saul acredita que pode, com as receitas que lhe fizeram bem, com aquilo que para ele funcionou, parece que ele se torna médico universal e acredita que a sua armadura é suficiente para proteger quem quer que seja, e não funciona assim. E nesse movimento que começa com que o Senhor esteja com você, mas toma aqui a minha armadura, aí diz o versículo de número 39, que Davi tentou andar. E aqui eu acho que aqui está provavelmente uma das coisas mais preciosas que Davi fez. Davi vê aquela roupa, mas ele diz: espera aí que eu vou tentar andar. Eu vou experimentar esta armadura. É a partir daí que o juízo sobre tudo aquilo começa a acontecer. Cuidado, porque alguns conselheiros que estão à sua volta estão sugerindo que você adote algumas medidas protetivas, algumas atitudes, você reproduza atitudes que um dia ele tomou, atitudes que um dia ela tomou, e ele tem certeza, ela tem certeza que se você fizer, você vai vencer os gigantes. Posso lhe dizer? Experimente para ver. Porque a minha história é a minha história, sabe, gente? A sua história é única. Esse menino que está diante de Saul era um pastor de ovelhas, treinado no cuidado com as ovelhas de seu pai. Ele estava ali, diferente dos seus irmãos que lutavam no exército do rei Saul, ele não tinha essa experiência. E aqui deixa eu lhe dizer, eu percebo que Golias cometeu um grande erro. E sabem qual foi o grande erro cometido por Golias? É que no momento em que ele começou a provocar o exército de Israel, ele diz assim no versículo de número 8: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Porque todo dia amanhecia e o exército de Israel fazia uma fila, o exército filisteu fazia outra fila, isso por 40 dias seguidos, eles ficavam de frente um para o outro, o gigante filisteu dizia a sua provocação, e eles então se desorganizavam de novo e seguiam, cada um para o seu acampamento. E na provocação ele dizia assim: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E notem, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Eu vou ler um outro verso e depois eu vou lhe perguntar qual foi o grande erro de Golias. No versículo 10, a Bíblia diz que ele acrescentou o seguinte: eu desafio hoje as tropas de Israel. Muito bem, lidos os dois versos, qual terá sido o grande erro? Provavelmente Golias não percebeu que não estavam diante dele somente os servos do rei Saul, mas havia entre eles um servo de Deus. O que Golias não percebeu é que não se tratava das tropas do povo de Israel. E quem responde isso é Davi, o jovem Davi. Nos versos 36 e 37, ele faz questão de dizer que o desafio que aquele gigante estava trazendo, ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrará das mãos desse filisteu. E aqui, meus irmãos, é simples. Todo poder que se levanta desafiando o povo do Senhor está desafiando o próprio Deus. A iniquidade tem crescido em nosso meio. Há uma cantora neste país que a minha filha mandou-me um vídeo cortado, alguma coisa sobre a nova canção, lançamento. Aquilo é horroroso, é asqueroso. Me perdoem, eu não consigo nem mencionar nenhuma linha sequer da canção. Se é que aquilo é uma canção. Porque eu acho que é um assinte aos músicos chamar aquilo de música. Mas nós estamos lidando com situações e poderes espirituais terríveis à nossa volta, irmãos. Estão se levantando contra a família. Estão desconstruindo a figura da mulher, a figura do homem, a figura do pai, a figura da mãe. Estão desconstruindo todos os nossos princípios e valores. Estão se levantando contra o povo de Deus. Mas sabem, irmãos, eu continuo insistindo que aquele que se levanta à semelhança de Golias, desafiando o povo de Deus, não está fazendo outra coisa senão desafiando o Deus deste povo. Quando o apóstolo Paulo
finalmente converteu-se, a Bíblia diz que o que ele ouviu foi: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo estava perseguindo a igreja. Mas eu continuo a ler aquela história, sabe, irmãos? E sabe o que é que eu aprendo? É que problemas só são superados por gente de verdade e não por personagens. Sabe, vestir a armadura de alguém, quem estava ao longe, porque armaduras eram muito poucas no exército de Israel. Muito poucos possuíam uma espada, um escudo, uma lança. Isso não era todo mundo que possuía. E a armadura de um rei, ela era vista à distância. Se Davi vestisse aquela armadura, sabe, ele por um instante ia brincar de: eu sou rei de Israel. E às vezes a gente não percebe que nessa tentativa de enfrentar problemas, nós queremos enfrentar esses problemas como se estivéssemos com a armadura de Saul. Sabe, a gente imagina que a solução só virá se eu deixar de ser quem eu sou, se eu me tornar parecido com. Eu vou mais longe nisso. Tem um trecho só, porque a poesia é longa, o texto é longo, mas muito belo. Fernando Pessoa é quem assina, inclusive com heterônimo naquele momento. Mas ele diz o seguinte, vejam só: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O paletó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Eu sei que é uma coisa de reflexão. Essa hora da noite, pastor, a gente lê um negócio desse, mas você consegue perceber? Às vezes a gente assume uma postura que, um papel, um personagem, e depois para a gente tirar isso e voltar a ser quem é, para enfrentar as dificuldades, é o nosso maior problema. É por isso que quando eu leio essa história, sabe, eu observo que houve um momento de libertação de Davi, quando a Bíblia diz assim: então tirou tudo aquilo. Ele tentou andar, lembram-se? Ele tentou, mas disse: olha, eu não estou acostumado a usar isso, esse não sou eu. Se eu tiver de enfrentar o filisteu, eu preciso ir como eu sou, com as minhas características, com a minha história. E aí o texto sagrado diz que ele não só tira de sobre si a armadura de Saul, mas aí o texto diz que em seguida ele pegou o seu cajado, irmãos. O cajado que ele sempre usou ao longo de sua vida. Meu pai sempre que saía, e a gente ia para eles tinham uma chácara em Lamarão que era o meu paraíso. Aquilo parecia um outro lugar, um outro mundo. Mas sempre que ele saía, ele pegava o primeiro pau, a primeira vara que ele encontrava. E eu sempre admirava aquilo. Ele parecia uma espada, sabe, flamejante na mão do pai. E lá estava ele. Mas quando a Bíblia fala do seu cajado, eu fico imaginando que é a mesma vara que ele sempre utilizou quando pastoreava as ovelhas de seu pai. Ele se deslocou, foi até lá levar os alimentos para os seus irmãos, conversar com eles, mas ele levou consigo aquele cajado. E por um instante quase que ele deixa o cajado, ia substituir pela espada de Saul. Mas ele pega o seu cajado, e o texto diz que ele foi e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Consegue perceber? Ele vai ao riacho e ele escolhe quais serão as pedras que vou levar. Aí o texto prossegue, irmãos, dizendo assim, que ele colocou-as na bolsa. E eu gosto tanto porque o autor sagrado fez questão de colocar um isto é. Colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Ele não só levou a vara, irmãos, mas o alforje também estava com eles. E depois diz o texto: e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Deixe-me só lembrá-lo, eu fiz questão de destacar: seu cajado, seu alforje, sua atiradeira. Sabe, irmãos, este alforje, esta tiradeira,
E este cajado faziam parte da história daquele rapaz chamado Davi. Foi exatamente com estas armas que ele enfrentou o leão e enfrentou o urso. Por isso, deixe-me lhe dizer, seja você na luta contra as dificuldades que tem se levantado. Cuidado para não usar clichês, sabe, querer enfrentar como se você... Não, você vai enfrentar aquilo que virá sobre a sua vida, ou aquilo que está vindo sobre a sua vida, aquilo que hoje está sendo a sua maior dificuldade. E sabe o que é que Deus vai usar? Deus vai usar a sua história. Deus vai usar o seu cajado. Deus vai usar a sua tiradeira. Deus vai usar o seu alforje de pastor. Você não precisa da armadura de um rei. Você não precisa da armadura de Saul. E aí o texto prossegue, sabe, irmãos? E sabe o que é que me vem ao coração? É que nós precisamos aprender a lutar com as armas que Deus tem nos dado, e a partir de nossa própria história. E se você me perguntar por que as histórias que parecem ter um mesmo fio, sabe, uma mesma trama, terminam de formas diferentes, eu não sei lhe responder. Porque nem sempre, irmãos, uma pedra derruba um gigante. Estou sendo muito claro aos irmãos. Algumas vezes nós experimentamos desfechos diferentes, histórias diferentes. Mas o que eu sei, o que eu creio, é que as armas que me são lícitas são aquelas que o Senhor tem para a minha vida. Por isso tenha muito cuidado para não vencer aquela causa na justiça, pagando aquele advogado corrupto, sabe, aquele servidor corrupto, porque um amigo seu lhe disse: olha, eu passei por isso, está aqui minha armadura. Sabe, cuidado para não imaginar que vai superar os seus problemas de relacionamento com a sua esposa, escondendo uma relação extraconjugal. Cuidado para não imaginar por um instante que se você vestir a armadura de tantos meninos e meninas nos dias de hoje, que vivem uma vida dupla, são uma coisa dentro de casa e outra coisa fora de casa, que isso vai lhe dar vitória sobre as dificuldades quando elas baterem a sua porta. Não serão bastantes. Você precisa aprender que as armas de Deus não são as armas do mundo, irmãos. São diferentes. E aqui, e permita-lhe dizer, toda história de fé possui sempre dois personagens: um servo bem pequeno e um Deus grandioso. Pode lembrar, toda história de fé. A história de uma mulher chamada Ana, que queria ter um bebê, é a história de uma mulher pequenina, mas um Deus grandioso. A história da conquista da terra, da promessa, a batalha contra o povo de Jericó, contra os cananeus, a batalha de Gideão, é sempre histórias, irmãos, de um exército pequeno contra um exército maior, mas um Deus grandioso. Toda história de fé é assim, irmãos. Deus, para lhe dar vitória, não precisa colocar sobre o seu corpo uma armadura, porque Ele já é a sua proteção. Deus, para lhe dar a vitória, Ele não precisa que você pense como o rei Saul. E você não precisa da validação do rei Saul para entrar na guerra. Às vezes nós entramos, sabe, irmãos, na batalha, mesmo com a desconfiança do rei Saul e daqueles que estão à nossa volta. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu preciso mudar em tanta coisa. Eu fiz questão de trazer, depois do Fernando Pessoa, o Martin Luther King. Tem um trecho no sermão dele que ele diz o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser. E então, você se junta a ele nessa afirmação? Eu não sou quem eu poderia ser ainda. E então, você se junta a ele nesta segunda declaração? Eu não sou quem eu deveria ser. Você também se junta a ele nessa declaração? Mas escuta como ele termina, ele diz assim: mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais quem eu era, irmãos. Eu leio o texto sagrado, sabe o que eu percebo, irmãos? É que eu preciso dizer chega. Chega de querer vestir o que não foi feito para você.
de querer colocar sobre a sua vida algo que Deus nunca desenhou para a sua história. Sabe, aquele desejo da gente ser um personagem, da gente se inspirar, sabe, na roupa de Saul. Eu vou com roupa de pastor, sabe? Eu vou com alforje de pastor. Eu posso não ter uma espada, mas eu tenho a vara de um pastor, e essa vara tem me acompanhado ao longo de todo o tempo. Eu vou com a minha tiradeira. Mas uma coisa que Golias ouviu da boca do jovem Davi, é que ele iria no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos. É por isso que eu insisto, as armas de Deus costumam parecer desprezíveis. Se alguém lhe desse uma queixada de jumento para você enfrentar centenas de soldados do exército filisteu, o que você me diria? Se alguém lhe dissesse, olha, você quer proteger a sua casa? Amarra um fio escarlate lá na sua casa, e a sua casa vai ficar protegida. Como assim? Eu quero lhe dizer que tudo quanto Deus tudo quanto Deus usa, e todos a quem Deus usa, parecem sempre improváveis. Não parece? Se eu estivesse lá naquela hora, eu ia dizer, meu Deus, tira esse menino daí. Ele vai ser trucidado. Na hora que esse filisteu fizer assim, só o vento da espada, ele vai acabar com esse menino. Alguns de vocês aqui, especialmente as irmãs, iam chorar. Ele não tem ninguém, quem é o pai desse menino? Tira esse menino desse negócio. Não deixa. Não subestime aquele que Deus tem separado para uma missão. Talvez seu filho, você olhe para ele e diz assim, mas meu Deus, seu marido, meu pai, a sua esposa, você olha assim, você olha para o pastor e diz, meu Deus. Não subestime, porque quando Deus faz isso é para mostrar que a glória sempre pertence a Ele. Mas eu quero chegar ao final da reflexão de hoje, dizendo a você o seguinte, que está na hora de rever a sua lista do eu não consigo. E aí me permitam voltar. Sabe, se você concordou quando eu lhe disse, eu não consigo controlar a minha língua, se você se identificou com isso, eu vou lhe dizer, Deus pode fazê-lo. Autocontrole, domínio próprio, é obra do Espírito Santo de Deus. Eu espero, sinceramente eu espero, que daqui a 5 anos, se eu voltar aqui para pregar esse sermão, você olhe diante de Deus e diga, Senhor, eu consegui superar isto. A tua graça na minha vida passou a ser a controladora das minhas palavras. Porque não é possível, irmãos, que venhamos a viver o Evangelho ano após ano, de cada dia de nossa vida, sempre dizendo, olha, eu não consigo, isso precisa acabar. Deus quer lhe dar vitória sobre isso, sobre esse descontrole. Ninguém é obrigado a ouvir tudo quanto está no seu coração, porque eu falo, o que vem na minha cabeça eu falo, que a sua palavra seja para a glória de Deus, seja para a edificação do outro, não sirva para machucar, criar feridas na vida das pessoas que estão à sua volta, seja responsável por cada uma das suas palavras. Sabe, se você disse, eu não consigo perdoar, deixa eu lhe dizer, eu espero também que daqui a algum tempo você não volte aqui dizendo, eu ainda não consegui. Porque perdoar é mandamento, perdoar é imperativo, e você não precisa sequer orar para saber se deve ou não perdoar, porque já está escrito na palavra. E em nome de Jesus eu espero que você consiga vencer isto. E sabem por quê? Porque toda vez que você ora inspirado na oração ensinada por Jesus, perdoa assim como, e perdoa assim como. O perdão que você recebe de Deus precisa inspirar. O perdão que você precisa dar àqueles que estão à sua volta. Sabe, não sei se você se identificou com aquela expressão, eu não consigo me acalmar, eu sou estressado por natureza, eu sou nervoso, tá, e daí?
Cadê o Espírito Santo de Deus na sua vida? Lhe trazendo mansidão. Que história é essa? Como é que alguém pode viver a fé diante do Senhor e ao mesmo tempo ser essa criatura irritadiça que onde está cria dificuldade? E parece que tem gente que gosta deste currículo, né? Porque onde chega cria problema. Eu não sei se você se identificou com aquela história. Eu não consigo falar o que sinto. Você sabe que está adoecendo com isso? Que alguém ao seu lado quer ouvir: eu errei, eu me arrependo, eu te amo. Mas você se priva disso. Você precisa trabalhar. Peça ajuda até profissional. Mas aprenda a lidar com os seus sentimentos. Sabe essa história? Eu não consigo dizer não. Vai precisar. Sabe como é que começa o livro dos Salmos? Como é que começa, irmãos? Bem-aventurado, que não. Está dizendo, ó, feliz é aquela criatura que não anda, que não ouve o conselho, que não se detém no caminho dos pecadores. Talvez grande parte de sua tristeza e infelicidade é porque você não conseguiu entender que a felicidade às vezes começa exatamente assim. A capacidade de dizer não àquilo que Deus repudia. Ah, pastor, mas meu problema não era esse, meu problema era outro, é terminar o que comecei. Que coisa linda, não é? Você ficar conhecido como essa pessoa que começa e não começa, todo dia, toda semana tem uma ideia maravilhosa. Você já abriu não sei quantas lojas nesse mundo de meu Deus, já fez dezenas de cursos, mas não consegue terminar. É uma vida incompleta. Ah, mas esse não é meu problema, pastor. Sabe quando foi que eu me senti tocado? É com aquela história de tomar uma decisão. Eu não consigo tomar uma decisão. Fico rodando. E enquanto isso, enquanto você não toma decisão, a vida toma decisão por você. Sabe aquela decisão de ir ao médico que você percebeu que há alguma coisa estranha no seu corpo? Às vezes quando a gente demora de tomar a decisão de procurar, você sabe o que é que acontece, não? O tempo passou. E aquele tempo que poderia ter sido saudável foi trocado por um tempo bem mais complicado. Tá, mas não foi esse meu problema. Meu problema é parar de fazer o que está errado. Mas está aqui todo domingo, você está aqui. Vive até uma dimensão de ministério. E pensa que o fato de estar servindo vai de alguma forma desviar o olhar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Desvia não. Domingo passado eu falei aos irmãos que me incomoda profundamente aquela história de que o culto lá, o jejum no dia de Israel, lembram-se do texto do profeta Isaías que terminava com socos? Lembram-se disso? Eu disse, eu nunca vi isso. Pois durante a semana não é que um irmão da igreja me mandou um vídeo de um culto que terminou em socos e murros. Eu disse, está aí, agora eu não poder mais nunca pregar aquele sermão dizendo aquilo. Acabou com a minha ilustração. Mas, irmãos, eu vou lhes dizer, talvez eu não tenha visto socos, murros, mas como pastor eu já tive vontade de dizer, olha, não faz mais não esse evento. Não faz mais não esse congresso. Não faz mais não esse acampamento. Porque fazer isso com custo de relações quebradas, com gente se odiando, melhor não fazer. Já tive como pastor desejo de cancelar, sabe, atividades e ações, eventos, exatamente por isso. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena querer glorificar o nome do Senhor e destruir a unidade na vida da igreja. O que isso vale? Bom, eu nem sei se eu devo continuar, irmãos, a essa altura. Eu vou só citar: envolver-me com a igreja, submeter a minha sexualidade a Deus. E eu penso, sabe, irmãos, que a relação que eu fiz nem é, não é exaustiva, não está tudo aqui não, tá? Não está. Você não precisa da armadura de Saul. Você tem Deus ao seu lado. Enfrente isso. Procura ser uma pessoa diferente. Uma nova atitude, um novo comportamento.
Antes de vencer Golias, Davi precisava vencer ele mesmo. E enquanto você não experimentar isso, sabe, a vida não vai... Eu vou tirar a palavra vida. Deus não vai realizar na sua vida aquilo que Ele tem como promessa e graça sobre cada um de nós, irmãos. E sabe quem é que atrapalha isso? Sou eu. Vocês acham, por exemplo, que se Saul não tivesse, antes da história de Davi, Saul, eu vou tentar colocar de uma outra forma. Você acha que se Saul não tivesse dobrado os seus joelhos diante de Deus, quando ouviu Golias, e tivesse clamado pela misericórdia de Deus, e tivesse dito: Senhor, eu vou lutar em teu nome, você acha que ele não seria vitorioso? Eu não tenho nenhum medo de lhe dizer, eu acredito que Deus iria ouvir a oração daquele homem. Deus, sabe, Golias pode ser derrotado por qualquer um que ouse enfrentá-lo no nome do Senhor. Eu acho que o que eu deveria ter dito até aqui, o que Deus colocou no meu coração, chegou ao fim. Mas esse é o tipo de sermão, sabe, irmãos, que a gente precisa escrever a conclusão. Sabe essa história do eu não consigo? Eu queria que você pensasse nesse eu não consigo à luz de um dos textos mais belos do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer esse texto comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perdoar naquele que me fortalece. Eu posso dizer não ao pecado naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Converse com Deus, feche seus olhos, ore ao Senhor. A oração é para nós fonte de bênção, né, irmãos? E de graça. Eu não quero colocar palavras na sua boca, mas se você quer transformação, se você quer ver aquilo que precisa ser derrotado, sendo derrotado para a glória de Deus, converse com o Senhor nesta hora.